Boa noite, amigos e amigas do canal Abiayala 473 em YouTube e também em Instagram. Tem uma notícia aqui que precisa dar uma atenção devida e em conversas com muitas pessoas que estão ligadas aos movimentos ecologistas, ambientalistas, defensores dos direitos dos povos indígenas, né? Nós pensamos que essa notícia, de fato, ela pode vir ter uma certa conotação devido a como está se dando a situação, né? Por aí vamos ver se... Cadê a notícia aqui? Então, é sobre isso. Aqui é sobre garimpo, né? Investigados no Brasil, empresários do garimpo levam escavadeiras para a Guiana. Essa notícia apareceu no Repórter Brasil, data de 20 de abril de 2025. Quer dizer, ainda é uma notícia fresca. Ela fala, inclusive, sobre os investigados, né? E eu vou ler aqui para vocês, para quem não consegue, de algum modo, ler, porque às vezes as pessoas não têm muita facilidade na leitura, né? Mas é muito importante notar que a questão do garimpo está sendo bastante discutida ultimamente, porque o garimpo representa, em grande medida, um problema crucial nas terras indígenas, principalmente naquelas que já foram demarcadas desde os anos 90 para cá, né? Graças à Constituinte de 1988, que conseguiu fazer ingressar, né, os artigos 231 e 232. Né? Ainda que haja muitas controvérsias desde o âmbito da legislação, nós aqui como canal entendemos que as leis no Brasil estão cheias de brechas, de becos, vielas, pontos obscuros, dubiedades, que precisam também ser, com o tempo, destrinchadas, né? Para que as pessoas entendam, as pessoas tenham uma compreensão mais ampla sobre a problemática dos povos indígenas em relação à questão da mineração. Os povos Yanomami, Yanauanauá, Munduruku, os povos Mingruque, povos Caiapó, né, do Xingu, e outros estão se vendo cercados por esses novos colonizadores. Né? Nós estamos vivendo um estado neocolonial presente, atuante, e que nos remete aos inícios da história da colonização e da história do Brasil. Né? E aqui eu quero colocar esse parêntese, né? Que quando nós falamos da história da colonização, nós estamos falando da história dos colonizadores, desde quando eles chegaram, e que eles escreveram muitas das suas sagas, façanhas, estripúlias, muitas das massacres, dos crimes, dos extermínios que aconteceram, principalmente entre os séculos 16 e 18, compreende uma etapa onde ainda não existia, de fato, a história do Brasil. A história do Brasil, já o nome Brasil consolidado no século XIX, já que o Brasil é uma invenção do século XIX. Então, é a partir daí que há uma transferência de valores históricos entre um tempo anterior à história do Brasil, ou seja, à invenção do Brasil, e uma etapa posterior,
que começa inicialmente com o Brasil Império. Então, quando nós falamos de história da colonização, a gente vai para os primórdios, os começos de todas esses engodos que foram promovidos por aqueles que vieram nas caravelas e que deram passo a uma consecutiva de ações que promoveram a invenção do Brasil, ou seja, a consolidação do nome Brasil como república, primeiro como império e logo como república. Então, a história da colonização ela é contada pelos colonizadores a partir de registros de arquivos históricos que existem até hoje. E a história do Brasil é aquilo que nós conhecemos de forma muito rasa, em livros que também foram escritos por historiadores brancos, seguindo a filosofia da história em Hegel, né, que era um pensador alemão do século XVIII, que marcou esse tempo histórico, né? Um tempo linear, um tempo onde aquilo que é anterior parece ser obscuro, primitivo, atrasado, e que depois, com esse filósofo alemão, Hegel, parece que a história vai tendo uma justificativa, que leva a pensar numa evolução. Só que, quando a gente faz essas diferenças, a gente nota outras grandes diferenças entre a história da colonização e a história do Brasil. E essas outras diferenças partem da premissa de que, anterior ao século XIX, parecia que tudo era programado segundo legislações e códigos vindo principalmente da corte real portuguesa, que se instala, aliás, penetra no Brasil. Né? A família real portuguesa foge. Dom João, né? Inclusive tem um livro de Laurentino Gomes, que eu recomendo muito, que é 1808, e aí ele vai fazendo um, uma recontagem dessas ações. E a partir disso que se cria e se consolida Brasil, né? Que é um termo que vem desde os tempos da extração do pau-brasil. Então, hoje nós damos o significado de Brasil como sinônimo de limpeza étnico-territorial e ambiental. Então, cada vez que um brasileiro, uma brasileira, diz que é do Brasil, ela está o tempo todo reproduzindo a leitura colonial, imperial e republicana disso que ainda se chama Brasil. Então, não existe Brasil. Existe um território que vem sendo explorado desde a chegada dos portugueses e que vem sendo, de algum modo, colocado como uma continuidade daquilo que já nós conhecemos como a colonização, né? E quando falamos de garimpo, falamos de ouro, falamos de extração, de extrativismo predatório, é a mesma coisa, porque o Brasil, por mais que ele comece com a ocupação, invasão, ocupação e assentamento de pessoas vindas de Portugal, que começam a se entranhar nessas terras, eles começam com a busca do ouro. Mas passou-se um tempo até eles acharem ouro. Né? Depois nós temos a história das Minas Gerais, né? Que Minas Gerais também retrotrai a um tempo de exploração predatória para levar o ouro em direção às metrópoles europeias. Então, hoje, o que nós vivemos com os governos neocoloniais, que surgem a partir da Constituinte de 1988, embora pareça que a própria Constituição dê direitos a muitos daqueles que nunca tiveram, mas eles apenas mudaram os procedimentos e as implementações de novos códigos,
para permitir que a exploração continue. E que dê essa tonalidade, esse teor de algo que hoje é legal e que é bom, como, por exemplo, a exploração de petróleo, ou a exploração do ouro, ou a exploração de potássio, ou a exploração, ou mesmo a questão do agronegócio, das pastagens de gado feito pelos pecuaristas. Tudo isso não começa com nenhum dos governos após 88. Ele já é parte do processo de colônia. Brasil colônia, Brasil império, Brasil república. E hoje, claro, está, muito, está mais do que visto que essa autenticação do primeiro processo colonial hoje se dá mediante narrativa na qual parece que tudo é bom, é legal, é legítimo e que isso é bom porque vai trazer benefícios para a população. Mas quando a gente começa a abrir os arquivos da colonização e depois os arquivos da invenção do Brasil, a gente percebe que é a mesma coisa. A única diferença que hoje, para justificar o extrativismo voraz, né, predatório, eles legislaram a favor disso. Então, se está dentro das leis, é permitido. E aí vem a situação em que nós dissemos, todo garimpo é ilegal, porque sempre foi. E não apenas porque seja ilegal a própria extração do ouro, senão, e ademais, é porque esse ouro ainda está sendo cobiçado pelos mesmos que lá nos tempos do Brasil colônia cobiçavam o ouro também, porque eles deram um valor ao ouro. Eles criaram um sistema de valores, valor de troca, em relação ao ouro e a outros metais também. Mas o ouro não tem valor. Somente dentro desse modelo de economia política que nós vivemos é que realmente o ouro parece que tem um valor, mas no fundo não tem valor. Mas quem são aqueles que cobiçam o ouro que ainda tem hoje, no caso da Amazônia? São os europeus. Porque na mentalidade deles, o ouro tem valor. Então tem que extrair. E esse ouro vai para fora, e quem ganha com isso são aqueles que estão empecinhados a extrair o ouro. É um transtorno obsessivo compulsivo pelo ouro, assim como os fazendeiros têm esse transtorno obsessivo compulsivo pela soja, eles têm esse transtorno obsessivo compulsivo pelo ouro, com a única finalidade de ganhar dinheiro em cima disso. Mas não traz benefícios para a população e nem mesmo para aqueles garimpeiros que estão extraindo o ouro. Não tem nenhum tipo de, digamos, de possibilidade de que um garimpeiro se torne tão rico, mas tem alguns que se tornam ricos e esses não são garimpeiros. São os velhos brancos colonizadores que hoje são brasileiros e que na narrativa deles o ouro é bom. E é a partir daí que agora surge essa investigação feita pelo Repórter Brasil sobre esses empresários. Vamos lembrar mais uma vez que o termo empresa não é novo. As empresas, a primeira grande empresa é a empresa das Índias Ocidentais, que foi fundada, inclusive lá no século XVII, ela foi formalizada através dos bancos europeus. Então, quem levava, ou quem chegava com ouro daqui, como não existia o dinheiro como nós conhecemos hoje, ele levava ouro daqui, e esse ouro que promove a riqueza daqueles que a levam. Então, eles, ao invés, na época, né, inclusive tem uma história que ainda no século XX torna-se uma história que revalida isso, que é a história do ouro na França, pois a França não tem nenhuma mina de ouro e no entanto, eles sempre tiveram a maior quantidade de
lingotes de barras de ouro depositadas nos seus bancos. O mesmo aconteceu com os Lloyd lá na Grã-Bretanha, também no século XIX. Então, quem tinha ouro nos bancos era avaliado como uma pessoa rica e poderosa, simplesmente pela questão do valor de troca, não pelo valor de uso, pelo valor de troca, porque o valor de uso é água. A água tem um valor de uso, o ouro é um valor de troca. Eu tenho tanto de ouro, ele deposita num banco europeu, né? Como aconteceu na França nos séculos 17 e 18, também na Grã-Bretanha, e ele se torna rico, um poderosíssimo senhor. Ele podia comprar terras em troca de ouro, ele podia comprar cabeças de gado, ele podia ter imóveis, ele poderia obter poder mediante outorga, e assim sucessivamente. Por isso, o Brasil ainda é medieval, porque ele ainda continua com as mesmas práticas predatórias e as mesmas práticas desse modelo de valor de troca. Se eu tenho ouro, então você é rico. Quem tem ouro tem muito mais valor. Quem tem ouro do que quem tem apenas dinheiro, papel. E hoje não existe mais nem o dinheiro papel, é tudo cartão. Mas os ricos, que não têm nacionalidade, não têm gênero, não têm raça, eles não vivem de cartão. Eles não são igual o pobre, o empobrecido, o miserabilizado, que se não tiver um cartão, ele não tem acesso a nada. Agora, eles que têm ouro, ou prata, níquel, cobalto, qualquer outro, esse sim tem muito mais valor do que quem tem dinheiro. Então, isso vale para esse momento que nós vivemos de neocolonialismo. E aqui aparece a figura, né, de esse cara que está aqui na foto, que ele diz que é garimpeiro, nunca foi garimpeiro, basta ver a fotografia dele, e a gente vê que ele de garimpeiro não tem nada. Mas a notícia está aqui e a gente vai colocar o link na descrição do vídeo para quem quiser ler. E aí diz, né, investigados por envolvimento com garimpo ilegal de ouro e pressionados por processos judiciais, empresários brasileiros estão expandindo seus negócios para a Guiana, país vizinho, cuja legislação é uma das mais permissivas na América do Sul para a mineração em terras indígenas e áreas florestais protegidas. Dos dois principais nomes dessa nova frente do garimpo são o Rodrigo Martins de Melo, conhecido como Rodrigo Cataratas, empresário de Roraima, réu por crimes ambientais e por integrar organização criminosa, e Roberto Katsuda, paulista, citado em operações da Polícia Federal por envolvimento na lavagem de dinheiro oriundo do ouro ilegal. Katsuda fez fortuna vendendo escavadeiras da Hyundai utilizadas em garimpos dentro das terras indígenas na Amazônia. E aí nós vemos uma máquina da Hyundai sendo destruída em operação da Polícia Federal. Alisson Marugal, procurador do Ministério Público Federal de Roraima, atribui a migração dos empresários do garimpo para o país vizinho às operações do governo federal para desintrusão, isto é, retirada de ocupantes irregulares de territórios indígenas. Desde o início do terceiro governo Lula, foram realizadas 7 operações em diferentes territórios. A primeira aconteceu na TI Yanomami, iniciada em 2023. Somente no ano passado, as forças de segurança destruíram 1.063 motores e inutilizaram 26 aeronaves utilizadas para o transporte de equipamentos e insumos. Não está compensando mais operar na terra indígena Yanomami, afirma Marugal. Recebemos informação do setor de inteligência
que um dos últimos garimpeiros que resistia dentro do território saiu de lá recentemente e foi para a Guiana. Complementa. Por outro lado, explorar ouro continua sendo um negócio muito lucrativo. A cotação do metal no mercado internacional explodiu em 2024, valorização de 44%. Em abril, bateu o recorde, chegando a 3.500 dólares, 10 centavos de dólar, em torno de 20.300 reais por onça. Uma onça são 3,1 gramas, ou 3 gramas e 100. A Repórter Brasil tentou contato com Roberto Katsuda e com Rodrigo Cataratas, mas não obteve resposta até o fechamento desta matéria. O texto será atualizado se os posicionamentos forem recebidos. Empresário paulista recebeu medalha de imbrochável de Bolsonaro. Roberto Katsuda ficou conhecido por revender retroescavadeiras usadas em garimpos, no Pará, em Roraima, com pontos de venda localizados em cidades próximas às terras Caiapó, Munduruku e Yanomami, as mais devastadas pela exploração ilegal de ouro. Em 21 de abril, ele publicou em seu perfil de Instagram uma série de imagens que documentavam sua nova fase empresarial em solo guianense. Nas fotos e vídeos, ele aparece navegando por rios, percorrendo estradas de terra para chegar até áreas de garimpo. E aqui aparece uma das imagens dele, né? Está escrito: cada país com seus costumes e suas crenças, e o que impera é o respeito e a liberdade. BMG Manchineri, Georgetown, Guiana, venda de escavadeiras Hyundai e Doosan. Georgetown é a capital das Guianas, e até, inclusive, ele comeu o N aqui, porque é Georgetown, com N no final. Você vê que essas pessoas são bastante iletradas, né? Abre aspas, cobra que não se arrasta não engole sapo, escreveu em um dos posts enquanto descrevia os trajetos. Em outro registro, ironizou, estou longe da minha casa, no Jardins, bairro nobre da cidade de São Paulo. Bora vender escavadeiras. Aqui quem toma leite de caixinha passa mal. Katsuda inaugurou recentemente uma revenda de sua empresa, a BMG Máquinas, em Georgetown, a capital da Guiana. A expansão dos negócios ocorre após a Hyundai ter rompido em maio de 2023 o contrato de representação após denúncias de que equipamentos comercializados pelas concessionárias do empresário paulista eram usados no garimpo ilegal em terras indígenas. Apesar disso, em suas redes sociais, ele segue anunciando a venda de máquinas da Hyundai e de outra fabricante sul-coreana, a Doosan. Aliás, todas as máquinas que estão chegando no Brasil são da Coreia do Sul, seja para desmatamento, como no caso da especulação imobiliária. Quase todas as máquinas, que são os novos tanques de guerra do século XXI, estão vindo da Coreia do Sul, que é um país hipercapitalista e também cheio de controvérsias. Mas não vamos entrar nessa seara neste vídeo. Após a publicação da reportagem, a Hyundai informou que trabalha junto às autoridades competentes para aprimorar seu processo de vendas e adotar as medidas que estão ao seu alcance para coibir a utilização de seus equipamentos e máquinas em atividades de garimpo legal, ressalvadas as limitações de sua atuação como empresa privada. Empresa privada. A empresa, porém, não comentou os casos citados pela reportagem. Agradeço à classe garimpeira, pois são vocês que colocam comida na mesa da minha família, disse o empresário durante uma audiência na Câmara Municipal de Itaituba, Pará, em 2019, acompanhada pela Repórter Brasil. Na ocasião,
Muitos presentes usavam camisetas com os dizeres: garimpeiro não é bandido, é trabalhador. É, ressalva nos comentários, né? Porque, enfim. Em 2022, a Repórter Brasil identificou fabricantes de 17 equipamentos encontrados em atividades ilícitas e flagrados por fiscais do IBAMA e ICMBio. O levantamento faz parte do relatório A Arma do Crime como equipamentos agrícolas e de construção civil estão contribuindo para o desmatamento ilegal da Amazônia. Eu acabei de falar um pouco antes que todas as máquinas que vêm para que são funcionais ao agronegócio, à mineração, à especulação imobiliária, elas vêm da Coreia do Sul. Segundo a investigação, a marca mais apreendida pelos fiscais do IBAMA era a Hyundai, justamente a revendida pela família de Katsuda nas lojas da BMG. Outro monitoramento do Greenpeace do Brasil registrou 176 escavadeiras operando nos territórios de Yanomami, Munduruku e Kayapó entre 2021 e abril de 2023, dos quais 75 eram de empresas da empresa sul-coreana, 42% do total. Quer dizer, que também tem outras empresas envolvidas nessa sujeira. Poucos dias depois da publicação do documento, a Hyundai anunciou a suspensão da venda de escavadeiras no entorno dos territórios dos povos Kayapó, Munduruku e Yanomami. No entanto, passados 6 meses do anúncio, uma reportagem da Folha de São Paulo constatou que os equipamentos regulam a venda no município de Itaituba. Lembremos que no município de Itaituba, onde reside grande parte do povo Munduruku. Katsuda foi citado ainda em relatórios da Polícia Federal na Operação Narcos Gold, que investiga a lavagem de bilhões de reais em ouro de origem ilegal. O empresário também teve seu nome associado à CPMI de 8 de janeiro, que apurou o financiamento de atos antidemocráticos no Brasil. Baseados em relatórios da Agência Brasileira de Inteligência, que apontavam o financiamento do empresário em atos golpistas, os parlamentares pediram a quebra do sigilo bancário de Katsuda entre junho de 2021 e agosto de 2023. O empresário, contudo, não figurou entre os 61 nomes indiciados pela CPMI ao fim dos trabalhos. Em dezembro de 2023, Katsuda recebeu pessoalmente do ex-presidente Jair Bolsonaro, do PL, a medalha simbólica com 3 Is: imorrível, incomível e imbrochável. Que bizarro, gente, que bizarro, pelo amor, que bizarro, que coisa ridícula, absurda. Né? Nossa, enfim, usada pelo ex-presidente para homenagear aliados políticos e empresários simpáticos às suas pautas. O jogador de futebol Neymar e o presidente da Argentina, Javier Milei, já receberam a mesma distinção. Aí vocês estão vendo, né? Imorrível, imbrochável, incomível. Gente, que horror. Outro empresário investigado por garimpo ilegal que decidiu cruzar a fronteira é Rodrigo Martins de Mello, o Rodrigo Cataratas, coordenador do movimento Garimpo Ilegal. Ele foi candidato a deputado federal em 2022 pelo PL. A Justiça Eleitoral declarou um patrimônio de 33,5 milhões, incluindo 4,5 milhões de reais em dinheiro vivo. Catarata se reuniu em 5 processos na Justiça Federal em Roraima, relacionados ao garimpo ilegal na terra indígena Yanomami. Além disso, foi indiciado pela Polícia Federal por usurpação de bens da União, ouro e cassiterita. E é acusado de lavagem de dinheiro. 3 de suas aeronaves foram apreendidas.
E aqui tem um Twitter, esse tal de Cataratas, tem um Twitter aí que ele fala sobre isso. Trabalho não para, de segunda a segunda. Essa é a realidade que poucos veem. Um empresário que luta pelo progresso e pela geração de emprego. A Guiana hoje tem um potencial gigantesco porque tem um governo que investe na sua população, que acredita no desenvolvimento e permite liberdade para quem quer produzir. Enquanto isso, do lado brasileiro, seguimos enfrentando estradas precárias e falta de estrutura, mesmo com toda a nossa riqueza e capacidade. Aqui a gente não vive de discurso, vive de ação, ele diz. Guyana today has massive potential because it has a government that investment in the people, believes in development and warranties freedom that those who worth the product. O empresário também é apontado pela Polícia Federal como financiador dos ataques contra veículos do IBAMA em Roraima, em setembro de 2021, vistos pelas autoridades como retaliação às operações de combate ao garimpo. Ele também foi preso em flagrante em setembro de 2022, acusado de compra de votos durante sua campanha. Diante das investigações no Brasil, Cataratas abriu uma empresa de mineração de ouro na Guiana. Postou vários vídeos em que transporta uma escavadeira de 90 toneladas pela BR-401 em direção à Guiana. E justamente a BR, que está entre Boa Vista e a fronteira com a Venezuela, Pacaraima. Quase que no meio do trecho está o entroncamento que vai para as Guianas. Chegou, inclusive, a pagar pela publicação de uma matéria no site do jornal Folha BV, com o título Com Coragem e Ação, o empresário transporta escavadeira de 90 toneladas rumo à Guiana e viraliza nas redes. A publicação indicada como conteúdo patrocinado estampa uma foto de Cataratas com uma camisa com a bandeira do Brasil segurando a bandeira da Guiana à frente da escavadeira rebocada. Em outras postagens no Instagram e vídeos obtidos pela reportagem, Catarata acessível reuniões com autoridades locais, como o ministro Anand Persaud e o diretor da Comissão de Geologia e Minas, Jacques Foster. As imagens mostram o empresário apresentando projetos de mineração e fechando acordos para explorar ouro no interior guianense. Segundo postagens do próprio Cataratas em redes sociais, o projeto envolve investimento de 10 milhões de dólares e emprega 200 trabalhadores. Abre aspas, vivemos tempos em que é essencial defender valores, apoiar quem trabalha de verdade e buscar soluções reais para todos, fecha aspas, escreveu Cataratas. Nos últimos 5 anos, Cataratas recebeu 10 multas do IBAMA por infrações ambientais, somadas, chegam a 12,2 milhões de reais. Toda vez que recebe uma notificação de infração, ele grava um vídeo para suas redes sociais e desafia os seguidores a adivinhar o valor da multa. Quem acertar ganha um Pix de R$ 100. Gente, que infame, hein? Em regiões como Roraima, o garimpo é parte da identidade de quem vive ali. Para muitos, explorar o subsolo é visto como direito natural, um sinal de bravura diante do abandono do Estado. O adjetivo mais usado para se referir ao garimpeiro nas redes sociais é trabalhador, aponta o pesquisador Pedro Henrique Barbosa da Silveira, da Faculdade Casper Libero, autor de uma dissertação de mestrado sobre a construção do discurso pro-garimpo no Estado.
eu vou fazer uma busca dessa dissertação, vou dar uma lida, mas mesmo assim também acho que eu vou colocar aqui na descrição do vídeo aqui embaixo, onde também está o Pix do canal, tá, pessoal? Deem uma apoiada aí, por favor, que a gente está precisando manter esse canal. A gente também precisa, olha, a gente não tem nenhum financiamento, nem. Se a gente tivesse um financiamento desse cara aí, a gente nem estaria falando dessas coisas. Mas não tem como ficar do lado desse pessoal que, além de perseguir os parentes, destrói a natureza. E eu vou fazer umas pequenas observações sobre as Guianas aqui, para depois que eu terminar. Já está quase que no fim aqui. Essa narrativa, né, o discurso pró-garimpo, é alimentada todos os dias nas redes sociais, onde garimpeiros, como Catarata, se promovem como heróis injustiçados e a mineração ilegal é romantizada como sinônimo de liberdade e resistência. Nesse ambiente, a defesa do garimpo se mistura a ataque contra indígenas, ONGs e órgãos ambientais retratados como obstáculos ao progresso. Gente, duas coisas aqui. Primeiro, esse termo liberdade, né, que sempre existiu durante toda a história do pensamento econômico universal, né? A liberdade não é a liberdade de você ir e vir, nem a liberdade de que você é livre, que você pode fazer. Não, a única liberdade que sempre existiu e existe até hoje é a liberdade econômica para quem tem muito. A palavra resistência, que está aqui, estou até marcando aqui para vocês, é uma palavra que eu acho que, além de ter sido estropiada por esses grupos, é um termo que já está em desuso. Porque, de um lado, também dizem que estão resistindo, como é o caso deles. Para nós indígenas, a gente já não está mais resistindo, a gente está reexistindo. Ou seja, manter nossas cosmovisões, manter nossa forma de pensar, nossas espiritualidades, nossas culturas, é uma forma de reexistir, porque eles sempre nos quiseram matar. E assim como o governo federal hoje, de alguma forma, ele está envolvido com esses grupos de mineradores a partidos políticos que hoje estão no Congresso, inclusive, se vocês fazem uma pesquisa, um tal de Mota e o Alcolumbre estão juntos com o Lula. O Lula no meio, se abraçando aqueles dois. E o Alcolumbre e o Mota são duas pessoas interessadas na mineração em terras indígenas, assim também como o vice-presidente Alckmin e outras figuras que estão no Senado. Então, a gente não tem como resistir a esses personagens. O que nos resta é resistir para manter incólume nossas culturas, nossas cosmovisões em relação à mãe terra, à mãe natureza, e continuar nossa luta para evitar que essas figuras, que o Estado, o governo federal, os governos municipais, distritais, estaduais, não considerem os indígenas como inimigos, senão que, pelos direitos já estabelecidos, inclusive nas cláusulas pétreas 231 e 232, os direitos sejam respeitados, e o que não está acontecendo. Continuamos. Nesse ambiente, a defesa do garimpo se mistura a ataques contra indígenas, ONGs e órgãos ambientais retratados como obstáculos ao progresso. Em fevereiro, Cataratas postou um vídeo gravado no Ministério dos Recursos Naturais da Guiana, exibindo uma galeria de fotos na antessala do ministro com imagens em preto e branco de garimpos. Abre aspas. O que no Brasil é degradação, aqui é desenvolvimento. Fecha aspas. Ele diz, né, o tal de cataratas. Né? Mas na narrativa, vocês veem como eles se contradizem, porque enquanto que os políticos estão a favor da mineração em terras indígenas, lá nas Guianas parece que é de desenvolvimento. Só que lá nas Guianas, a população está completamente empobrecida, miserabilizada,
a terra está completamente degradada e a perseguição aos povos indígenas nas Guianas não é muito diferente nem da Venezuela, nem do Brasil, e praticamente de nenhum país, principalmente dos países que fazem parte do que chamamos de Amazônia Legal. Quem são os países da Amazônia Legal? Guianas Francesas, Suriname, as Guianas, ali onde aparecem essas figuras aqui, Venezuela, Colômbia, também parte do Panamá, se se quer, Equador, Peru, Bolívia e o Brasil. E em todos esses países está acontecendo o mesmo movimento, independendo se na Colômbia está Petro ou se no Brasil está o Lula. E se não estivesse Petro, Lula ou qualquer dos outros dos governantes daqui, estariam outros que também estariam favorecendo ou favoritando esses grupos de mineradores. Como a maioria da população, como eu já disse ao início desse vídeo, não conhece nem a história do Brasil direto, que dirá então a história da colonização que começa deste modo. Só que, em outros tempos, não havia legislação, não havia congresso, não havia nada. Então, tudo se fazia conforme ao que eles estabeleciam. Eles quem? Os colonizadores, portugueses, espanhóis, holandeses, franceses, belgas, ingleses e por aí vai. Com 780 mil habitantes, a Guiana, antiga colônia britânica independente desde 1966, preserva mais de 80% da sua cobertura florestal, mas enfrenta pressão crescente da mineração artesanal e industrial. O setor mineral representa 45% das exportações guianenses. A mineração em terras indígenas é legalizada mediante acordo com as comunidades locais. A prática, no entanto, é criticada por organizações indígenas que denunciam falta de consulta adequada e violação de direitos. Acho que não precisa nem fazer comentários sobre isso. Por e-mail, uma representante da Embaixada da Guiana no Brasil disse que não tem informações sobre o assunto, mas que entraria em contato com autoridades em Georgetown para providenciar uma resposta. Até o fechamento desta reportagem, o posicionamento não havia sido enviado. Nota da redação. Esta reportagem foi atualizada em 30 de abril de 2025 para acrescentar o posicionamento da Hyundai. Pois bem, é isso que está acontecendo. Tem muita coisa que precisa ser dita, mas as Guianas não é um paraíso nem do próprio povo guianense, nem muito menos dos povos indígenas. E uma certa similaridade com o que acontece aqui no Brasil. Mineração em terras indígenas, além de ser devastador para os nossos parentes, também é devastador para todas as espécies vivas que estão ou fazem parte da Amazônia, da América do Sul e do mundo. Muito obrigado e boa noite.